3, 4, 5, 6. Vamos lá, então? Vamos. Todos com a lista aí de atividades organizadas? Sim. Sim? Não, calma aí. Vamos lá. Tá. Vamos, senhor. Quem vai ler a primeira pergunta para mim? Conta lá. Essas perguntas da professora que fodem a gente. Ah, tá. Entendi. Aham. Vamos lá, galera. Quem vai ler a primeira? É só ler o enunciado, gente. Qual página, senhor? Aí tu tá de sacanagem comigo, né, Yuri? Eu peguei a metade da aula passada. Não, meu Deus. Eu passei Metade, atividade lá né? Eu nem no... sei se foi a passada. Meu Deus. Qual que é a página aí, galera? Ah, aquela foto lá que você me mandou. 46, É. a página 46. 46? É. Ah, entendi, obrigado. Quem vai ler a primeira pergunta para mim? Vamos lá. Posso ler, Sora? Por favor. É a... Ah, tá bom, tá bom. É da página 46, né? Ah, tá bom, tô todo perdido, calma aí. Calma, vai dar tudo certo. Tá, vou ler. Um elemento químico é caracterizado pelo número de massa, prótons, elétrons, nêutrons e íons. Eu coloquei prótons. Eu também. Prótons. Quem mais botou prótons? Eu também coloquei. O resto da galera. Coloquei prótons. Tá certo, eu acho. O Yuri não vai lhe responder. Ai, ai. Vacilo. O Luiz voltou com o fone ou não? Perdeu o fone. Tá bom, Luiz, mas tá escutando? Tá de boa? Beleza. O que tu colocou na 1 aí, Luiz? Qual letra? Então, vou botar outra também, que escreveu eu. Desse jeito eu não fiquei até amanhã, né? Calma, Luiz, vocês estão vivos, estão mortos, amor. Acho que deve estar procurando. Meu Deus do céu. Tá. Faz o que daí? Eu concordo com você, Gabriela. Bem participativo. Tô super animada aqui. Tá me contagiando. Tô um pouco dormida, Val. Tá bom, vamos lá. Já que os dois, eu não sei o que aconteceu, vamos seguir então. Vocês estão certos, tá? Era a letra B, mas vocês sabem dizer por que era a letra B e não era o resto? Vamos lá, vamos por parte. Qual que era a letra A? Massa. Por que não podia ser massa? Dá uma dica pra nós, senhor. Eu não. Vamos lá, galera. Por que não podia ser massa? Vamos lá. A massa é calculada com quais elementos que estão dentro do... Prótons mais nêutrons.
e nêutrons. Então, beleza, próton e nêutron. Por que que não pode a gente classificar um elemento químico através da massa? Ninguém dá nada? Vocês chutaram essa? Não, não. Ah, pelo visto chutaram, né? Tá bom, vamos lá. Vou dar para vocês, então, colher de chá. A gente pode bombardear o núcleo de um átomo com mais nêutrons, por Meu exemplo. Deus do céu. Sim, fazer uma bomba de nêutrons, tá? Então, a gente pode variar o valor do nêutron. Se a gente varia o valor do nêutron em um elemento químico, a gente está variando, consequentemente, a sua... Massa. Obrigada. Isso mesmo, tá? Então, não podia ser a letra A. Qual era a letra C? Elétrons. Elétrons. Por que não pode ser elétrons? Porque os elétrons fazem ligações químicas, professora. É isso mesmo. Se eles fazem ligações químicas, a gente também pode ter alteração do número de elétrons. Certo? Eles podem se ligar, eles podem doar elétrons, podem compartilhar, podem receber. Então, a gente não pode colocar no número de elétrons, o valor de elétrons, a descrição, então, a datação de um elemento químico. Ok? Ok. Não, senhora, não entendi. Explica de novo, por favor. Ok, vamos lá. O número de elétrons, ele pode variar dentro de um elemento químico. Por quê? O elemento químico pode fazer uma ligação iônica, uma ligação covalente. Pode doar, receber ou compartilhar elétrons. Isso acontece, a gente está variando o número de elétrons de acordo com as ligações químicas, entendeu? Então, a gente não pode usar os elétrons para fazer lá a catalogação dos elementos químicos, tá bom? Ok, então a gente altera nêutrons, podemos alterar nêutrons, podemos alterar os elétrons. A letra D era? Nêutron. Então, a gente já falou, né? O procedimento de massa. Fala de nêutrons também, ele pode variar, então não dá para fazer uma datação em cima dele. E tinha mais uma, não tinha? A letra E era íons. Íons. O que são íons? Porra, é essa? É a carga total do átomo? Não. Quando nós temos a formação de íons? Quando o número de prótons difere do número de elétrons. Isso, beleza. A gente tem uma ligação iônica quando algum elemento doa elétron para outro elemento, fazendo uma alteração, então, no número de elétrons e de prótons, certo? Que, teoricamente, na natureza, é igual. Então, a gente tem formação de íons quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, beleza? Beleza. Todo mundo entendeu a 1? Sim. Sim. O resto da galera tá morto? Gabriela, Brenda, Cauã, Luiz. Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Entendeu? Eu entendi. Já tô no telefone, vou falar embaixo disso. Tá bem baixinho o teu áudio, Luiz. Não consegui compreender. É por causa que eu tô sem o fone, entendeu? Tá, mas tu entendeu? Bom dia. Só já nasceu bom dia. Beleza, show de bola. Continuando, então, a letra é ótimo. Número 2. Deixa eu ler. Por favor. 2. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro?
Muito bem, por quê? Porque a Porque quantidade ele de tem- elétrons... Ah, desculpa. Pode falar. Porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons que gera uma carga de valor nulo. Muito bem. Como eu vou ter o número de prótons, que é a carga positiva, igual ao número de elétrons, que é a carga negativa, eu tenho um átomo eletricamente neutro na natureza. Beleza? Sim. Beleza. Beleza. Simples, né? Sim. Sim. Tá, o resto não se manifestou. Eu vou agora só seguir, tá? Não respondeu sim, eu vou seguir. Respondeu não, eu vou seguir. Se manifesta sim, não, eu vou seguir, tá bom? Uhum. 3. Beleza. De novo. Por favor, por favor. 3. Para a determinação do número de massa de um átomo, considera-se somente a soma das partículas do núcleo. Por quê? Por quê? Quem dá mais? Por que será? Eu não entendi Porque- essa questão, professor. Vamos lá. Quando a gente está falando do número de massa em um átomo, tu queria responder? Porque o núcleo contém quase toda a massa do átomo. Muito bem. O que acontece? No núcleo lá nós temos os elétrons, os elétrons não, os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. O problema dos elétrons é que a carga deles vale, só que a massa é muito próxima do zero. A massa é muito pequena. Então, não faz diferença contar a massa do elétron ou não contar, entendeu? Vai mudar algo lá no 0,00000000001 ou 0,002, entendeu? Então, não faz diferença contar o elétron ou não no valor da massa. Por isso que a gente conta, então, só o que está no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, que tem uma massa maior do que a do elétron. Portanto, não são desprezíveis. Beleza. Entendi. Show? Alguém perdido? Show. Não, tô todo correto agora. Beleza. A4. A4 tinha uma tabela para vocês completarem, certo? Beleza, certo. Sim. Beleza, Luiz? Sim. Bota então. Dava para vocês, então, o nome de 4 elementos químicos, certo? Uhum. E para vocês completarem algumas coisas que faltavam na tabela. Vamos lá. No primeiro, nós temos o flúor, certo? Certo. Certo. O símbolo do flúor é um F. F, muito bem. F maiúsculo, tá? Não se esqueça. Um F maiúsculo. O número de prótons do flúor é 9. 9. Número de elétrons? 9. 9. 9, muito Eu nem bem. coloquei 9. Oi? 9, tudo 9. Beleza. Número de nêutrons? 10. 10. 9. 10. Muito bem. Número atômico? 10. Número atômico? 19. 10? Não, 9. Eu tô... 19. 9. Número atômico igual ao número de prótons, não se esqueçam. 9. 9, né? Número de massa? 19. 19. Soma neutro com próton. E aí nós vamos ter a organização do flúor. Indo lá com representação. Vamos lá. Flúor. Vocês fizeram algo assim? Sim. Não. Sim. Quem não fez, vamos lá. Do Do lado da letra, que é o símbolo do elemento químico, a gente coloca em cima o número da massa desse elemento e embaixo o número atômico. Em cima o número da massa e embaixo o número atômico. Isso. Entendi. Com essas duas informações, vocês conseguem encontrar o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, porque é só você diminuir a massa do número atômico e tudo mais. Então, descobre tudo só com esses dois valores. Beleza? Beleza. Beleza.
Ok, Carol? Continuando, então. Todo mundo, só para conferir aí na tabela, a linha, tá? Flúor, F, 9, 9, 10, 9 e 19. Ok? Ok. Beleza. Alguém quer responder o magnésio? Eu? Por favor, Eduardo. Beleza. Tá. O símbolo é um M e um G, só que o G é minúsculo. Isso mesmo. Muito bem. O número de prótons é 12. Os elétrons são 12 também. Show. Os nêutrons são 12. Beleza? E o Z lá é 12. Beleza? O A é 24. Muito bem. A representação? É um 24, daí o MG. Embaixo 12. Show de bola. Todo mundo entendeu? Alguém perdido? O Yuri que está perguntando da vida pessoal da Carol. Beleza? Beleza. Quem tá com a ETV ou alguém em casa falando? Alô, Mini, quem vai? Eu, professor, vai de novo? Bora lá então, Eduardo. Beleza. Tá. O símbolo é um A e um L. Só que o L é meio estranho que eu nunca vi na vida. O próton. Minúsculo cursivo. Isso. O próton são 12. Elétrons, 12. Quer dizer, 13. Quer dizer, Isso. nêutrons, 14. Ok. O Z lá é 13. Beleza? E o A é 27. Muito bem. Então é 13, 13, 14, 13 e 27. Vocês já Isso. entenderam, perceberam já então que somando o nêutron com o próton eu tenho o número da massa, né? Sim. Para vocês, né? Sim. Se eu der um exercício, tipo, para calcular o número da massa e der só os dois, vocês chegam. E se eu der o contrário, vocês chegam. Sim. Beleza. Entendi. Ferro. Deixa eu. Vai. Por favor. O F, só que o F é maiúsculo e o E é minúsculo. Muito bem. Prótons é 26, elétrons é 26 também, nêutrons é 30, o Z é 25, esqueci o nome do Z. Número atômico. Número atômico. Número atômico. O número da massa é 56. E a representação é 56 em cima, Fe no meio e o 26 embaixo. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida em como preencher essa tabela aí? Não. Não. Desse jeito, fizeram um pouco diferente? Entendi. Então, ok. Beleza. Vamos seguir, então? Vamos. Sim. Beleza. A5, temos... O que tem, Carol? Eu estou falando da... Tá, Carol, tem dúvida? Onde está com dúvida, Carol? Carol? Deixa eu ir no banheiro, prof. Quem pediu isso? A Brenda, eu acho. Meu Senhor do céu, né? Não vou nem falar nada. Ah, Carol, tá perdida ainda? Misericórdia. Vamos lá, Carol. Tu preencheu a tabela?
Não preencheu. Bom. Vamos lá de volta, então. Repetindo para Carol. Vamos lá, Carol. Vamos voltar nos conceitos básicos. Lá no primeiro, está dando para vocês, no flúor, dá o número de elétrons, se eu não me engano, né? Elétrons, nêutrons? Sim. E o número atômico, certo? Certo. No flúor. Tá, beleza. Vamos lá. A gente sabe que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Se está dando o número de elétrons, a gente já sabe, então, o número de prótons. Vale 9. 9 prótons e 9 elétrons. Ok, Carol? Ok. Seguindo. A gente também sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Certo? Se a gente descobre que o número de prótons é 9, logo o número atômico também vai ser 9. Carol, beleza? Ok. Segundo, o número de massa, então, é calculado através de duas partículas fundamentais que compõem o elemento químico, tá? Que são os prótons e os nêutrons. Os dois estão no núcleo. A gente não conta a massa do elétron, porque a massa do elétron é muito próxima do zero. Então, a gente considera essa massa desprezível. Então, a gente vai contar só o de prótons e o de nêutrons. A gente sabe que o número de prótons é 9 e o número de nêutrons é 10, dando uma massa de 19. A Carol, morreu, Carol? Isso aí, é 19. Cadê a Carol? Oxe, ele tá cortando só com a Carol ou tá com todo mundo cortando? Não, comigo não. Pra mim tá normal. E, Carol, acho que é a internet que tá zoada, então. Eu acredito em você. Mas tu perdeu só o final? Carol, perdeu só o final? Vamos lá, Carol. Número de massa, então. O número de elétrons, a massa do elétron, ela é desprezível. É muito pequena. A gente não considera, então, a massa do elétron, tá? Então, a gente vai focar na massa do nêutron e do próton. Os dois estão no núcleo, ok? Você sabe o número de nêutrons e sabe o número de prótons, certo? Um é 10, o outro 9. Então, a massa fica 19. 19. 19. Conseguiu agora, Carol? Ou cortou de volta? Yes, beleza. Assim tu faz para os outros, tá? No magnésio. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Quando acabar a aula, eu vou colocar o vídeo, aí tu volta para ver a correção dos outros, tá bom? Mas é nesse sentido, de novo, tá? Beleza. Vamos seguir, então. 5, quem quer ler 5 para mim? Eu? Por favor. Tá, vou ler. Entre os vários isótopos do iodo, o 127 e 53 é estável. Em contrapartida, o isótopo 131-53I tem sido empregado no tratamento de câncer e distúrbios da glândula tireoide.
Tá. O que são isópodos? Eu coloquei, são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Isso, mesmo número atômico. Ou Isso. seja, eles configuram o mesmo elemento, Uhum. tá? Ô, Isótopo. Oi. eu coloquei que são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo, mesmo número atômico, mas diferente de números de massa. Isso, tá certo. Corretíssimo. Muito bem. Nos isótopos, então, nós vamos ter o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, só que o número de nêutrons vai variar. Se o número de nêutrons varia, a massa do elemento também varia, certo? Certo. Sim. Beleza. Então, na letra B, pede para a gente fazer um comparativo das semelhanças e das diferenças entre os dois isótopos, correto? Correto. Muito Só bem. que não entendi. Também não Vamos entendi. lá, então. Vamos por partes, preste atenção. Quando a gente fala de isótopo, a nomenclatura, a simbologia muda, tá? A representação. Se vocês prestarem atenção, nos isótopos que mostra para vocês, o número atômico está em cima e não embaixo. Perceberam Uhum. isso? Sim. Perceberam isso, galera? Percebeu? Dá uma olhadinha agora e fala, percebeu, professora? Beleza, vamos lá então. Isso acontece. Além dos isótopos, nós temos, por exemplo, os isóbaros, que são o mesmo número de massa, mas com números atômicos diferentes. E tem os isótonos, que tem o mesmo número de nêutrons, mas diferem em outras situações. Quando a gente tem esses elementos químicos que são semelhantes em alguma coisa, a gente coloca a nomenclatura de uma maneira um pouquinho diferente. Por isso que nesse caso dos isótopos ou de prótons, a gente vai colocar um número atômico, que é o número de prótons em cima, tá? Então deveria ficar algo... Aqui tá muito ruim para vocês verem. Peraí. Algo mais ou menos assim, ó. Ok? Ok. Número atômico em cima e o número da massa embaixo. Vamos lá. Como que a gente pode verificar as semelhanças e as diferenças, então, entre os isótopos? A gente tem 5 características. São elas, as que estão na tabela em cima. Número atômico, número de massa, número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons. Tá? Tá. Faça uma listinha assim, não sei se dá para ver. Vocês estão vendo que tem uma listinha aqui, ó. O A, o Z, o P, o N e o E. Chega um pouco para trás. É que eu não quero ver a resposta. Não, mas eu não vou ver a resposta. Relaxa, eu não vou ver. Ó, fazendo um comparativo dos dois, estão vendo? Beleza. Faço algo assim. Aí vamos por partes. Qual que é o número de massa, o A, do primeiro? O A, deixa eu ver. É o que está embaixo. 53. Não. Oxe. 53. Na apostila que está embaixo é o 53 e que está em cima é o 127. É? É. Bom, então tá. Então vai assim mesmo, então. A nomenclatura está sendo, como é que fala? Padrão ali, mas beleza. Não faz diferença aqui. Qual que é o número de massa, então? Tá em cima, então, gente. 127. 127. Hã? 127. 127. Do segundo? 131. 31. 131, muito bem. Número atômico? 53. 53 para os dois. Número de prótons? 53. 53. 53 para os dois, né? Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de
Elétron. Elétrons. Então, também 53. Então, vamos lá. Nós temos de semelhança o número atômico, 53, o número de prótons, 53, e o número de elétrons, 53, certo? Certo. Colocaram isso lá? Sim. Sim. Beleza. Agora, vamos lá. Se o número de massa é diferente, e nós estamos falando de isótopos, ou seja, mesmo número de prótons, a única coisa que pode estar diferente é o número de Nêutrons. nêutrons. Muito bem. O que vocês vão fazer? Vai pegar o número de massa e vai subtrair o número atômico. E isso vai dar o número de nêutrons. Sim. Alguém tem a resposta? Eu tenho. Por favor. A do que tem massa de 127 é 74. E o de que tem a massa de 131 é 78. Muito bem. Então, nós temos as semelhanças. Número de prótons, número de elétrons, número atômico, e as diferenças, número de massa e número de nêutrons. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos para 6? Vocês querem um tempo para terminar aí? Não, professora, dá pra ir já? Dá para ir? Vamos lá, então? Vamos. O que está pedindo na 6? Faça a distribuição eletrônica em camadas para os átomos dos elementos químicos apresentados a seguir. Ao final, indique a camada de valência e o número de elétrons contido nela. Muito bem. Nós tínhamos, então, 3 elementos químicos, que era o flúor, o alumínio e o bário, certo? Sim. Pedia para você e dava para vocês o número atômico de cada um deles. Pedia para vocês fazerem a distribuição eletrônica de cada um desses elementos, certo? E depois indicar qual era a camada de valência e quantos elétrons ficavam nessa camada. Vamos para o primeiro. O primeiro é o flúor. Qual é o número atômico do flúor? 9. Beleza, Wesley? Qual é o número atômico do flúor, galera? 9. 9, muito bem. E se a gente tem esse valor, o número de elétrons? 9. 9, muito bem. Vamos lá. Quantos elétrons cabem na camada K? 2. 2, muito bem. Quantos elétrons cabem na camada L? 7. 7, muito bem. 2 com 7 dá? 2 com 7 dá? 9. Isso, muito bem. Acabou a distribuição eletrônica, certo? Certo. Usamos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 7 elétrons. Qual é a minha camada de valência? A camada L. A camada L, muito bem. Nível de energia 2, tá? Se quiserem completar aí para ficar melhor. Quantos elétrons eu tenho nessa camada de valência? 7. 7, muito bem. 5. Faz. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos para o próximo. O segundo elemento químico era o alumínio. Qual é o número atômico do alumínio? 13. 13. Qual é o número de elétrons do alumínio? 13. 13, muito bem. Camada K, sabem quantos elétrons? 2. 2. Camada L, 8. 8. 8. 8. 8 com 2 dá 10. 10, beleza. Mas a gente precisa encaixar mais alguns elétrons. Então, vamos para a próxima camada. Camada M, 3. 6. 3. Muito bem. Camada de valência, 3. M. M, com 3 elétrons nessa camada, certo? Certo. Uhum. Beleza.
Nível de energia 3, se alguém quiser completar aí. Tá todo mundo aí ou tem muita gente perdida ainda? Beleza. Show de bola. Vamos para o último, então, mas não menos importante. O bário. O bário era para testar vocês, né? Vários elétrons. Vamos lá. Qual é o número atômico do bário? 56. 56. 56. Muito bem. Camada K, 2. 2. camada L, 8. 8. 8. camada M, 18. 18. camada N, 18. camada O, 8. 8. camada P, 2. 2. 2. Muito bem. Qual é a camada de valência? P. Ou o número P. 6. Número de elétrons? 2. 2. Muito bem. Certo? Então, nós Certo. temos lá 2 camadas no primeiro. Camada de valência sendo L com 7 elétrons, nível de energia 1. No segundo, 3 camadas sendo utilizadas, sendo a camada M, a camada de valência com 3 elétrons, nível 3 de energia. E o bário, então, com 6 camadas preenchidas, a camada de valência sendo a camada P, nível 6 de energia, com 2 elétrons. Ok? Ok. Ok. Bem simples, né? Sim. Eu achei simples. Distribui... Oi? Eu achei bem fácil. Sim, até porque a distribuição eletrônica já estava organizada na tabela periódica de vocês, né? Então era só preencher os quadradinhos e ver a camada de valência e os elétrons. Estava bem de boa. Beleza. Então é isso. Sobre as atividades, então, tá de boa, né? Não ficou nenhuma dúvida, certo? Certo. Certo. Podemos seguir, então. Sim. Vamos lá. Ligações covalentes. Na semana passada, então, nós falamos sobre as ligações iônicas. Vocês devem se recordar, né? Onde a gente acontece a troca de elétrons, né? Um elemento doa para o outro, um recebe e tudo mais. Certo? Lembram disso, né? Sim. 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 Então, agora a gente vai falar da próxima ligação, que é a ligação covalente. A ligação covalente, então, ela tem uma especificidade. Ela vai acontecer entre os átomos que tendem a receber elétron. Tá? Tá. Geralmente são os não metais. Vocês lembram de então os não metais na tabela periódica? Sim. A mãe da Vitória Marques é Gláucia, alguém sabe? Ninguém sabe? Gabriela? A mãe da Vitória é Gláucia? Beleza. Então é ela que entra. Continuando, então. Então, a ligação covalente, compartilhamento de elétrons, vai acontecer entre elementos químicos que tendem a receber os elétrons, geralmente a metais, não metais, tá? Com a intenção de também adquirir estabilidade eletrônica. Certo? Certo. O compartilhamento de elétrons da camada de valência, tá? O que acontece? Vocês lembram que eu comentei na semana passada que os elétrons que eram compartilhados, eles não ficavam nem com um átomo e nem com outro átomo, certo? Certo. Recordam disso, né? Sim. Esses elétrons que são compartilhados, eles pertencem à molécula. Por exemplo, numa ligação... Ok.
Numa ligação de compartilhamento de elétrons, por exemplo, do gás ao oxigênio, é uma ligação covalente. Quando a gente fala de compartilhar os elétrons para adquirir estabilidade eletrônica, tanto um átomo quanto o outro, a gente cria uma molécula que é a molécula de gás oxigênio. Os elétrons que foram compartilhados por esses dois átomos, eles pertencem à molécula, tá? Eles formam pares eletrônicos, por isso, ligação compartilhada. Beleza. Entendi. Beleza, obrigada. Vamos para o primeiro caso, então. Existem 3 tipos de ligações que podem acontecer na ligação covalente e 3 maneiras de representar essas ligações, tá? Mas a gente vai chegar lá. Vamos na mais simples, tá? Que é a ligação entre 2 átomos de hidrogênio. Vocês sabem, né? Para quem não sabe, isso aqui é o gás hidrogênio, certo? H2. Beleza? Aham. Beleza. Ok. E aqui nós temos cada hidrogênio com seu respectivo elétron. Ok? Ok. Um hidrogênio com um elétron, um hidrogênio com um elétron. Certo? Certo. Esses hidrogênios, então, vão compartilhar, por isso que tem de rosinha aqui, ó, tá ligando esses 2 elétrons. E aí, nesse momento, os hidrogênios estão estáveis. Porque eu vou contar este elétron e este, tanto para este hidrogênio quanto para este. E vocês lembram que o hidrogênio, para atingir a estabilidade, é uma exceção e atingem com apenas 2 elétrons. Certo? Certo. Certo. Simples, né? Sim. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Nós temos 3 maneiras de representar essa ligação química que eu acabei de fazer. Por exemplo, essa ligação aqui, ó, que mostra o H2, significa que eu tenho uma molécula de hidrogênio, gás hidrogênio, e eu estou ligando 2 hidrogênios. Ok? Ok. Beleza. Esta é a fórmula molecular. Molecular. Anotem lá. H com um índice 2 embaixo, fórmula molecular. Beleza? Beleza. Beleza. Sim. Seguindo. Esta maneira de fazer a representação aqui, ó, quando eu coloco, sem ligar, tá? Só o Hzinho com um ponto, o Hzinho com um ponto. Antes de fazer a ligação compartilhada, digamos assim. Sem essa parte rosinha aqui, ó, eu tenho a fórmula... Eletrônica. Muito bem. Certo? Certo. Fórmula molecular, fórmula eletrônica, e aqui nós temos a fórmula estrutural, que é o H, um tracinho, um H. Este tracinho significa uma ligação compartilhada. É como se na ponta dos tracinhos eu tivesse os elétrons. Um elétron aqui, um elétron aqui. Certo? Aqui tem os Certo. 3 tipos, ó. Estão vendo? Sim. Eletrônica, estrutural e a molecular. É importante vocês saberem diferenciar as 3, tá? Tá. Inclusive, muito importante. Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos para as ligações, que podem ser simples, duplas ou triplas. No caso que eu acabei de mostrar para vocês do hidrogênio, gás hidrogênio, nós temos uma ligação simples. Por que isso acontece? Porque a única ligação que acontece aqui é do hidrogênio com o outro hidrogênio, certo? Certo. É só isso que acontece aqui. Só uma ligação. Vamos para o segundo. Já o segundo é uma ligação dupla. A gente vai usar no nosso exemplo aqui o gás oxigênio.
Para quem não sabe, oxigênio é o O2, tá? Vou fazer, então, aqui a fórmula. Eletrônica. Conseguem observar? Sim. Consegue contar os elétrons? Sim. Quantos tem em cada oxigênio? 6. 6, muito bem. 2 em cima, 2 embaixo e 2 na lateral, certo? Certo. Professora, por que ligação dupla? Vamos lá. Para atingir a estabilidade, quantas ligações tem que fazer mesmo? Quantos elétrons eu tenho que ter? Obrigado, Wesley. 8, muito bem. Então, vamos lá. Eu compartilho, então. Aqui, ó, tá vendo? Eu compartilho, então, o primeiro par de elétrons. Vamos contar, então, aqui, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Certo. Beleza. Não tô ainda com estabilidade eletrônica. Então, eu faço outra ligação compartilhada. Estão vendo? Uhum. Agora vocês contam 2 em cima, 2 embaixo, 4, 5, 6, 7, 8. Esse átomo aqui está estável. Se contar o outro, dá a mesma coisa. 2 embaixo, 2 em cima, 4, 6, 8. 8 elétrons. Então, no caso do gás oxigênio, nós vamos ter uma ligação dupla para atingir a estabilidade eletrônica. Recapitulando, então, ó. Cadê minha mão? Aqui. Ah, tá vendo? Aqui. Uma ligação simples. Uma ligação dupla. Beleza? Beleza. Beleza. Para fazer a ligação tripla, nós vamos utilizar uma molécula muito importante para a vida dos seres vivos, que é a água, né? Isso mesmo. Quem falou água, acertou. Vamos lá, então. Eu vou ter um oxigênio e 2 hidrogênios. O hidrogênio tem 1. Observem aqui, ó. Peraí que eu acho que fiz um... Peraí. Acho que fiz uma cacadinha. Tá, eu vou mostrar, mas não era isso que eu queria. Era outra ligação. Escolhi errada. Tá bom, vamos, olha aqui. Cadê eu? Tô aqui. Só pra gente contextualizar. É outra ligação dupla, tá? Não é tripla. Estão vendo? Alguma coisa? Cadê? Cadê meu dedo? Aqui, ó.
2, 4, 5, 6 no oxigênio, 1 e 1. Eu ligo um aqui desse lado, um do outro lado, eu tenho outra ligação dupla, certo? Certo. Certo. Acontece entre 3 átomos. Perceberam? Essa ligação aqui, ó, que é dupla, ela acontece só entre um oxigênio e outro oxigênio. Essa ligação que é tripla acontece entre 3 átomos. Entenderam? Aham, sim. Beleza, mas não era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu quero fazer outro exemplo. Vamos lá. Vamos usar o carbono. Carbono é legal de usar. Vamos fazer o gás carbônico. O CO2. Vocês sabem, então, que o oxigênio tem 6 elétrons, certo? Certo. Quantos tem o carbono, vocês sabem? Elétrons. Calma que eu tô vendo aqui na tabela periódica. Olha lá na camada de valência. 2? 6. 4. 4. Saí sem querer, galera. Foi mal. Obrigada, Camila. Sabia que ela estava dando boa assim, desculpa. Eu apertei, é que eu estou escrevendo em cima do touch do computador, daí deu zica. Não tem problema, eu vou lembrar do Cauã no final do ano, não se preocupa, não. Não, eu apertei no YouTube sem querer aqui com o mouse. Vamos lá. Ô, Cauã, fala que ela tá linda. Agora é tarde. Vamos lá, então. O carbono, então, como falaram aí antes de eu sair sem querer, tem 4 elétrons na última camada. Ele é um dos átomos que mais precisa de elétrons, certo? Ele tem só 4, ele precisa de 4 para completar a camada de valência. O que vai acontecer? Vamos fazer cálculos aqui comigo. Prestem atenção aqui. Estão vendo? Sim. Beleza. Nós temos um oxigênio aqui, 2 elétrons, 4 elétrons, 6 elétrons. Tá? Os carbonos têm 4, 2 de cada lado, e o oxigênio é a mesma coisa de volta. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma ligação, eu vou ter 7 elétrons aqui e 5 aqui. Faço a segunda ligação. Este oxigênio fica estável com 8 elétrons, 2, 4, 6, 8, beleza? E o carbono vai ter, então, 2, 4, 6. Então, ainda falta deixar o carbono estável e esse oxigênio aqui. Esse oxigênio, então, vai ter 6. Eu ligo uma vez, vai ter 7, e o carbono vai ter 7. Eu ligo mais uma vez, os dois estarão com 8. Então, os 3 estão estáveis. Certo? Certo. Uma ligação entre 3 átomos, formando uma molécula, e nós temos que fazer 4 ligações para esses átomos estarem estáveis. Dependendo do composto que a gente quiser criar, ou enfim, por exemplo, só para vocês pegarem a manha do rolê. Se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica, organização eletrônica, entre o açúcar, por exemplo, nós teríamos que fazer usando 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios, para fazer a molécula da glicose, do açúcar. Então, a gente vai fazer várias ligações químicas até todos esses átomos atingirem a estabilidade eletrônica
e produzirem o composto que a gente quer, que é a glicose, que é produzido no nosso corpo diariamente. Lembram do ano passado, quando a gente viu o sistema do corpo inteiro, né? Uhum. Certo? Quem é que vai produzir aí a glicose? Opa, me esqueci. Dá tempo pra vocês pesquisarem na internet, vai. Ninguém? Poxa vida, hein? Calma aí, senhora, eu tô pesquisando aqui. Ah, então tá bom. Meu celular é todo atrasado, daí demora demais pra mim, mas tô pesquisando aqui. Vou esperar, então. Enquanto isso, fala que a professora tá muito linda. Quem tá falando? A Brenda? Tá, quem falou que eu tô muito bonita, muito obrigada. A minha cara tava horrível, eu tive que passar um negocinho na cara. Mas a primeira aula que eu fiz hoje, Você eu é dei- linda, professora, que isso? Uma É que a princesa, ó. olheira tá difícil. Tô Uma parecendo um princesa. panda, tudo preto. Assim. Olha, olha que linda. Meu Deus. É a princesa que a Disney não tem. A Fiona, Tá bom. É, tipo isso. minha Ô, professora tá linda, tá professor, O que é, linda. galera? Não descobri- Eduardo, fala. aqui eu achei que aqui só tem isso aqui escrito. A glicose fica armazenada no fígado na forma de um glicogênio. Só apareceu isso. E aí? Caceta. E aqui também diz que alguma coisa aqui, ó. O pâncreas produz dois hormônios importantes na regulação da taxa da glicose. A insulina, E o glucagon. muito bem, é isso. Quem falou pâncreas? Eu. Wesley, se não me engano. Ah, foi. Também, beleza. Tá. Então, alguma dúvida sobre ligações covalentes compartilhadas? Não. Não esqueçam, existem lá, então, 3 maneiras de representar uma ligação covalente. Ela pode ser eletrônica, estrutural ou molecular, certo? Certo. As ligações covalentes geralmente acontecem entre átomos que tendem a receber os elétrons, e estes elétrons ficam compartilhados com a molécula. É um par eletrônico, pertence a todos os átomos envolvidos no compartilhamento de elétrons. Ok? Ok. Beleza. Ok. Eu tinha anotado aqui um bagulho, agora eu perdi, peraí. Mas que coisa, gente. Perdi o bagulho. Aqui, vamos lá. Para vocês fazerem, então, uma tarefinha Topster. Página 9 e página 10. Ok. Coisinha simples, simples. Pra Um quando? fino, tá? De ligação iônica. Show de bola? Se tiver Sim. alguém perdido ainda é na apostila nova, tá? Não é mais na velha. Para mês que vem, alunos, não. Eu vou botar até dia 31, fio. Eu Professora, preciso ver fala as de novo fala de novo as páginas pra eu deixar anotado aqui. 9 e Vamos lá. 10. Beleza. Isso aí, 9 e 10. Todas elas, tá? Uhum. Ok. Bem Nossa facinho. senhora. Show? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Lamentação? Não. Sugestão? A não Tudo ser o Tom, suave. que não gostou da aula.